Eu vou começar com você, tá? O que você acha? Tá me entrevistando, então? Vamos entrevista de com frente, de cara com o leão. Por que eu digo isso? Porque eu vi, inclusive hoje nos seus stories, que você acha esse o melhor filme do Kurosawa. É meu favorito. Do Kurosawa Kiyoshi, no caso. Que, diga-se de passagem, não é nada do Akira, tá? É o meu filme favorito feito por um Kurosawa. Peraí. É meu filme favorito feito por um Kurosawa. É uma homenagem ao Kiyoshi Kurosawa, mas calma aí também. Peraí. É meu filme favorito feito por uma pessoa com sobrenome Kurosawa. Nem que Kiyoshi Kurosawa acredita nisso, cara. Eu acredito, pô. Eu tenho que acreditar na minha opinião. Inclusive, quando eu fui buscar essas informações dele, ele falou, então a gente teve a época de ouro do cinema japonês, com Akira Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, etc. Não. Assim, Kiyoshi é pica. Dos melhores de hoje. Segundo melhor de hoje. Meu Kurosawa favorito. Peraí. Porra. O Akira Kurosawa era pica, mas eu gosto mais do que Kiyoshi Kurosawa. Tá aí, mais uma discordância nossa. Eu sou fã, quero ser. Mentira. Por que eu disse sobre a discordância aqui? Não pode falar sobre isso, não. Não vou falar completo, mas é porque tem muita coisa nova surgindo. Sim. E a gente tá pensando em coisa nova pra surgir aí. Inclusive, vamos pra São Paulo essa semana, né? Vamos pra São Paulo. Essa é uma coisa que... a gente não falou. Vamos falar sobre Cloud, senão a gente vai perder o corte. Depois desse aqui, a gente fala sobre isso. Mas, me diz aí, por que é o melhor do Kurosawa pra você? Do Kiyoshi Kurosawa? Cara, vocês vão ver que o que eu vou falar, ele vai discordar completamente na entrevista, o que é foda, mas eu vejo muito os filmes do Kurosawa como filmes sobre um seio familiar quebrado, em crise, pessoas que não conversam mais, e eu acho que ele vai lapidando isso no cinema dele, tanto no terror, mas no drama também, que ele faz muito drama, ele é muito lembrado pelo terror, mas eu prefiro até os dramas dele. E eu acho que no Cloud ele chega no ápice disso, e é o filme dele que melhor dialoga com o momento em que é feito, sabe? Eu acho que nenhum filme entendeu tanto a crise do capitalismo que eu tenha visto do momento atual que nem o Cloud. Eu acho que é um filme que ele entende a mágoa que os mais velhos têm com a nossa geração, a incompreensão que a nossa geração tem com a geração Z, e tudo isso tá lá colocado em personagens que simbolizam essas gerações, que simbolizam essa crise, esse dinheiro que não existe, esse buraco sem fundo que a gente tá, essa forma como as relações só existem a partir das relações monetárias, não existe afeto. Eu acho que tudo isso tá feito de forma exemplar no filme, pra mim é o melhor filme dele, dos que eu vi. Eu não acho o melhor filme dele, apesar de achar um filmaço, né? Assim, tá entre os grandes filmes dele, isso é fato. Que são muitos. E são muitos. O problema é esse, né? Que são muitos grandes filmes. Olha, só em minha defesa, eu falava já que era melhor dele antes da gente sonhar em entrevistar ele, tá? Eu já defendia isso, que era meu favorito dele. Sim. Mas eu acho que sim, é um filme que consegue capturar muito essa lógica desse espaço fragmentado que o capitalismo constrói pelo digital. Mas eu acho que ele mesmo já fez isso em alguns outros momentos, até falando sobre essa crise do capitalismo, e aí crise do capitalismo não das crises sistêmicas, ou seja, as crises cíclicas do capitalismo, mas o capitalismo sendo a própria crise. Eu acho que ele consegue estabelecer isso muito bem dentro da lógica dos seios familiares, como você bem disse. O Chime mesmo, no ano passado, fala um pouco sobre isso. O Chime fala sobre isso de maneira muito mais misteriosa, digamos assim. Sim. Mas o Pulse, já lá na virada do milênio, tratava dessa questão mais sobrenatural. E The Cure também. The Cure. Só que a grande parada é essa, que o Kiyoshi Kurosawa ele consegue trazer o sobrenatural para a lógica do material, né? Não é nem da realidade, é da materialidade. Então esses sujeitos dos filmes do Kiyoshi Kurosawa são sujeitos que estão sempre sendo muito influenciados e prejudicados por essa materialidade construída por esse capitalismo tardio, sobretudo por essa lógica do digital, que intensifica essas contradições capitalistas, mas ele invoca essa materialidade através de uma espécie de espiritualidade, né? Pulse talvez seja o filme mais evidente disso, porque ele está tratando de um filme ali na virada do milênio, onde tem toda aquela problemática do bug do milênio, ao mesmo tempo de sujeitos que, dentro dessa lógica de capitalismo tardio, tem todas as questões psicológicas e a discussão sobre suicídio e etc. dentro desse contexto. E aí essa interseção entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos através do digital. Então, que eu acho que ele consegue já ali estabelecer muito bem esse capitalismo tardio dentro do digital, né? Mas tem o Tokyo Sonata também, que é um filme talvez menos sobrenatural, mas ao mesmo tempo muito misterioso. E talvez o mais otimista dele, né? Que não, é uma palavra que você não define o Kiyoshi Kurosawa é otimista, mas o Tokyo Sonata é um filme um pouco otimista. E aí no Tokyo Sonata tem toda a questão lá dos sopões, né? Que a galera se reúne ali até pra conseguir fazer networking até ali, né? com os amigos que eles encontram ali.
Então, o Tokyo Sonata também é um filme que também discute muito essa questão do capitalismo tardio, dessas fragmentações do seio familiar, sobretudo, né? Por conta da questão dos empregos, etc. Os jantares são sempre melancólicos pra caramba, porque todo mundo tá cheio de problema, o pai foi demitido e não contou pras pessoas direito. E o lugar onde eles conseguem mais conversar são nas filas do sapão, né? Sim. É muito curioso como ele faz isso, mesmo sendo uma parada muito misteriosa ao mesmo tempo. É o material conversando com mistério, né? E tem o Creep também, que, assim, é o Parasita melhor. Né? Assim, Parasita é muito... Eu gosto muito de Parasita. O Fiore não é tanto fã de Parasita assim. Mas o Creep é uma espécie de Parasita. É Parasita, tá? Só que é melhor. Essa é a verdade. Porque é mais ou menos um cara do vizinho. Não é exatamente uma lógica dialética entre duas classes, né? Mas é a classe média. As duas famílias são classe média ali. E o vizinho do lado, ele tem um bunkerzinho ali onde ele esconde a galera, né? Mas que também discute toda essa questão de classe, a classe média dentro dessa lógica do capitalismo tardio, etc. E aí o Cloud, ele vai contar a história de um cara que... fudido, operário de fábrica, que ele começa a trabalhar como revendedor. Não é nem fudido, na verdade, né? Ele tá pra ser promovido, só que ele não quer a promoção. Mas ele, posso ganhar muito mais dinheiro sacaneando os outros do que nesse emprego tradicional. Eu digo fudido porque ele namora numa casa super simples. Eu digo fudido assim, classe média. Classe média sofre. Sim. Sabe? É o cara do Cloud. E ele começa a trabalhar como revendedor, né? E aí, só que a grande parada é essa, ele é revendedor digital. E ele compra coisas de valor duvidoso, que ele compra sem saber nem se é original ainda, e já revende por um valor muito acima, e ele fica ali esperando vender. E ele consegue vender as paradas, ele começa a crescer muito na vida, a partir dessa relação de compra e venda aí. Super... E aí eu acho que a grande discussão de Cláudio acaba caindo nesse lugar, né? Que existe um lugar de frieza, de cálculo nas ações desse cara que não pensa exatamente no sujeito do outro lado, ou seja, como... Ele tá jogando um jogo, praticamente. Pois é. É o dropshipping. É uma gamificação capitalista, né? Ou seja, eu compro as coisas, coloco 100 produtos para vender e a minha satisfação com isso tudo é ver cada um daqueles negócios dando sold out. Exatamente, né? exatamente. Existe uma gamificação desse processo meio tigrinho das ideias, né? Ou seja, basicamente é tornar rasa, achatada a sensibilidade das pessoas, né? E aí... É curioso, e aí eu acho que é o lugar onde Cláudio atinge um lugar muito, muito interessante. Como... A partir do momento em que esse sujeito começa a enxergar o rosto dos outros que foram prejudicados, aí que o negócio começa a esquentar. Sim. Né? Sim. Porque antes era só um cara com a tela do computador. E o computador não tem o outro lado. Sabe? Você não vê quem tá do outro lado. Mas quem quando deu vem do sold out. digital pro real é foda, né? E tem uma parada também do Cloud que eu acho fascinante, que é a forma como as coisas vão se normalizando no filme. Coisas que são... É que eu não quero entrar em spoiler, que o filme vai estrear na quinta-feira, mas coisas que quando aparecem pela primeira vez são tipo, caralho, isso aconteceu. Tipo, sei lá, jogaram uma pedra na janela, caralho, fudeu. Só que a violência, por exemplo, vai sendo normalizada de um jeito que no final o cara tá olhando, tá, um assassinato, foda-se, sabe? Então tem muito esse processo do capitalismo normalizando coisas muito macabras e as coisas reais vão se afastando desse macabro, sabe? Perfeito. As coisas reais vão se afastando e vão se tornando cada vez mais oníricas, mais... porque é isso, mais uma vez, o que eu acho que só tem essa característica de trabalhar com o material junto com o espiritual, né? E é um filme que vai discutir essa lógica espiritual, sobretudo conforme ele vai entrando mais pro final do filme. Aquela cena no carro, pelo amor de Deus, cena do ano. Que é o que ele faz de alguma maneira semelhante em Before We Vanish, por exemplo. No Sonata mesmo tem uma cena no ônibus que é igual. Sim, em Sonata. E ele faz também em Pulse, lá quando ele vai pra um zenital lá de cima, assim, e aquele negócio lá no mar, assim. Então... Ele tem essa característica de trabalhar com material sob a ótica do espiritual. É como se o espiritual estivesse sempre pesando nesse material e esse material influenciando a ordem do espiritual. Mas o espiritual sendo o material. Sim. Né? E aí aquele menino que volta pra... Enfim, não vamos falar nada. Mas
É isso, filmaço. Eu acho que não é meu favorito do Kurosawa, mas não porque esse é menor. É porque ele tem muita coisa muito foda, sabe? O teu favorito é o Pulse ainda. Meu favorito é Curie. Curie é bom. Meu favorito é Curie. É porque geralmente quando a gente faz listas, né? De favoritos, etc., a gente sempre fala, os melhores do século XXI. Aí Curie não entra porque é de 99, se eu não me engano, tô 98, sei lá. O Curie? É. 98, 99, é verdade. Por aí. É um dos primeiros longas dele que foram pro cinema mesmo. Sim. Porque ele fez muito filme pra TV antes também. E aí a gente lembra muito do Pulse porque foi um filme da virada do milênio, né? Então, assim... E é um filme muito marcante da virada do milênio. Diz muito sobre esse momento, né? Talvez um dos filmes que mais represente, de alguma maneira, essa virada do milênio. Ele, o Millennium Mambo... Pra mim são esses dois. Cidade dos Sonhos... São talvez os filmes que mais representem essa virada do milênio aí. Prazeres Desconhecidos de Jejanquet também. Sim. Então, mas assim, é interessante como o Kiyoshi ele vai aprofundando cada vez mais essa característica dele de trabalhar com material sob a ótica do onírico. E não só isso, mas aprofundando também o que ele acredita sobre o mundo, né? Que é o que a gente vai ver na entrevista. Ele não... Quando a gente for ver a entrevista dele, a gente vai ver com bastante clareza que ele não tá falando diretamente sobre o filme dele, portanto, ele não tá explicando o filme dele. Mas ao mesmo tempo em que a gente começa a perceber o que ele acredita sobre a realidade, sobre o mundo, a gente vai enxergando isso dentro do filme dele, né? E como você disse lá no início, o que eu acho ele discorda da sua visão que você teve do filme. E aí, uma das perguntas é sobre isso. Mas é sobre isso, sabe? Foda-se. Sim. Porque é aquilo que a gente falou, uma vez exposta no mundo, ao mundo essa obra pertence. Mas ao mesmo tempo é enriquecedor entender o que o diretor entende não sobre o filme dele, mas sobre o mundo. E como isso se reflete nos filmes de alguma maneira, né? E isso fica muito claro quando a gente vê a entrevista dele em Cloud, em Impulse, em Tokyo Sonata, em Before We Vanish, em O Início da Viagem, O Começo de Tudo, que é um baita filme esse também. É bom pra caralho. E todos eles discutiram de alguma maneira esses sujeitos dentro de um capitalismo tardio e perdidos psicologicamente ou espiritualmente nesse mundo. Então, só filme foda e assistam Cloud, porque assim...